E pessoal, a última vez que a gente falou sobre uma pauta específica como essa, que é sobre o suporte mesmo, em uma live, se eu me recordo bem, foi em 2021. Então, como a gente está num processo de alteração, mexendo na casa mesmo, né? Fizemos uma alteração de ferramenta de atendimento, que agora a gente está trabalhando com o Beamer. Aproveitamos também para mexer um pouquinho no nosso, eu vou chamar de nosso queijo, né? Em que a gente está é uma bancada raiz só de suporte, né? Então a gente está mexendo no nosso queijo a nível de processos, de entendimento, em contato com as revendas para ver o que a gente consegue trazer de melhorias para dentro do nosso setor. Então a gente sentiu que agora esse é o momento da gente abrir uma live para falar sobre isso também com vocês. Então, a pauta do IntelliTalk hoje é justamente essa: como funciona o suporte da Intelidata e quais são as coisas que a gente está trazendo de novidade, junto com a ferramenta, os processos que a gente está implementando aqui para melhorar tanto na agilidade quanto na qualidade de retorno com vocês. Isso, e além da nossa conversa aqui, a gente trouxe também alguns vídeos explicativos para trazer mais essa pauta ali para vocês. Então, lembrando que enquanto a gente assiste, aproveita para deixar ali o seu bom dia, colocar o nome da sua revenda, de qual cidade que você está falando, e claro, aproveitar ali para tirar as dúvidas conforme já o vídeo vai passando. E já sobre o vídeo em si, ele já vai trazer uma pauta interessante. Como está estruturado o nosso suporte? Para quem vai cada demanda? O que fazer para o nosso atendimento ser mais ágil? Essas perguntas e muito mais estão nesse primeiro vídeo, que é uma conversa entre os nossos líderes do suporte, o Rafael Hellman, o Diego e o Maicon Fugasa, junto com o Leandro, que é um bate-papo. E eles vão trazer essas questões ali para vocês. Podemos assistir? Olá pessoal, tudo bem? Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como está funcionando a nossa ferramenta, né, o Beamer, na visão de vocês, na visão de cliente, né, de revendedor. Legal, pessoal. Eu estou aqui com os líderes do suporte. A gente quer conversar um pouquinho com vocês aí nas revendas para explicar como é que funciona a estrutura do nosso suporte aqui na Intelidata, que a gente oferece para os nossos parceiros revendedores. Então, eu estou aqui com o Diego. Diego, você está há quanto tempo aqui na empresa e do tempo que você está aqui, há quantos anos no suporte? Então, eu estou aqui há 4 anos, já entrei no suporte, na área fiscal mesmo, que é onde eu estou hoje. Então, 4 anos aí de Intelidata. 4 anos de casa, beleza. E você, Helma, também já está com a gente há quanto tempo e no suporte? No suporte eu tô há 9 anos, porque eu fiquei 2 anos no teste, né? Daí eu tô uns 11 anos na Intelidata. 11 anos de casa, já, né? Legal, tô mais... no suporte. E aqui também o nosso querido Fly, né? Que é o Maicon Fugasa. Quanto tempo de casa, quanto tempo desses anos no suporte? Então, na Intelidata, 10 anos. E no suporte, 10 anos também. Já entrou direto no time de suporte? Direto. Uma década aí para brincar. Muito bom. Então, o pessoal que entende muito bem aqui do sistema, dos andamentos na empresa e especialmente do suporte, é por isso que eles são líderes ali nos seus setores, né? Por falar nisso, essa é até a primeira questão que eu queria tratar aqui com vocês, né? Como é que funciona hoje a estrutura do suporte da Intelidata? Como é que está dividida a equipe ali? Dividida não é nem uma boa palavra, né? Acho que organizada é uma palavra melhor. Como é que está essa estrutura hoje organizada? Hoje ali a gente está organizado em núcleos de atendimento, né? Hoje dentro do suporte a gente é dividido em 3 núcleos, que seria o do PDV, que eu sou o líder do PDV, o núcleo do retaguarda, que daí seria o Mike Fugasa, e o núcleo do fiscal, que daí seria o Diego. Entendi. Daí a gente trabalha nesses 3 núcleos dentro do suporte. Então, Leandro, uma parte interessante é que dentro do suporte a gente tem pessoas que ficam como especialistas em alguns módulos, né? Por exemplo, eu cuido ajudo a cuidar da parte do cobrança escritural, que é a parte de boletos. Eu e o Anderson Zink, por exemplo, né? Certo. E o Helman, ele cuida da parte do mobile, por exemplo, né? E a gente divide essas categorias ali dentro. Sempre tem alguém ali que cuida de algum módulo específico, assim, que tem mais uma especialidade em cima disso, né? Legal. Isso aí, quando chega o atendimento, a gente já direciona direto para a pessoa que tem mais familiaridade, já é especialista naquela área, ela vai dar vazão mais rápido, né? Então, para fluir melhor. E em cima desses 3 núcleos ali de atendimento que o Rauma falou para a gente, tem o nosso gestor, que é o Felipe, né? Certo. Então, tem o gestor e os 3 núcleos ali que a gente faz esse atendimento, se direciona para cada um da nossa equipe, né? E aquela questão, desculpa, aquela questão do P1 e do P2 que a gente tinha comentado, como é que funciona isso dentro desses núcleos? Então, dentro desses 3 núcleos, tem o P1 e o P2 que a gente chama.
P1, primeira posição, P2, segunda posição. Porque a gente fez isso há um tempo atrás para direcionar o P1 a atender chat. Então, tem a equipe dentro desses núcleos que vai só atender o chat, que é a nossa maior demanda hoje, vem em cima do chat, né? Então, tem essa equipe direcionada direto ali. E o P2, que é o analista, né? Então, é a segunda posição. Se é uma dúvida, P1, se é uma parte de análise, o P2. Entendi. Então, assim que roda mais ou menos a nossa equipe hoje aqui dentro. Legal, assim o esforço fica mais bem distribuído, né? Sim. E todo mundo coopera entre si, né? E mesmo a gente tendo o P1 e o P2, o P1 sempre tem ajuda do P2 ali para quando a gente tem algum momento de pico ou alguma outra situação, né? Daí a gente tem isso. Não quer dizer que eles são atendentes de chats que nós do P2, que somos analistas, a gente não vai ajudar. A gente vai ajudar e a gente ajuda nesse atendimento também. Vamos supor o Dias, que é um atendimento de chat. Aí as revendas têm bastante conhecimento junto com ele ali de atendimento. Às vezes ele tem algum período de pico, conforme aconteceu na segunda passada com informações novas que nosso sistema precisava, surgiu bastante dúvida. O Dias não ia conseguir atender todos eles a primeiro momento. Quando isso ocorre, a gente do P2 é acionado para estar ajudando o P1 ali nos atendimentos. Daí a gente faz isso, a gente conversa entre si, os líderes, e a gente aciona todo mundo para estar ajudando, para não ter o sentimento de atraso nos atendimentos de chat. Então, tipo assim, a gente tem uma equipe especializada no chat, mas quando eles precisam, eles sempre têm com quem contar para estar auxiliando na demanda. Legal, excelente. Exatamente. Aí, conforme a demanda precisou, o pessoal que está tratando os tickets, né, que precisa mais tempo de análise, né, e a gente já consegue parar e ajudar o pessoal do chat. Né, muito bom. Que seria o P1. Agora, uma dúvida comum que às vezes acontece, especialmente com as revendas que estão chegando há menos tempo, ou os técnicos que estão em revenda e foram contratados pelos parceiros há menos tempo, certo, é sobre o que a gente deve abrir já no formato de ticket e o que a gente deve abrir como chat. Tem uma regra geral, tem algumas coisas assim, alguns princípios que dá para orientar mais ou menos a direção do técnico, ele saber quando fazer um ticket ou quando abrir um chat? Então, Leandro, o que eu acho legal fazer, assim, que é até uma prática que a gente atende aqui dentro do nosso suporte. Sempre que for chat, a gente sempre dá a ideia de ficar em cima de dúvidas básicas, né, que sejam mais rápidas, e em casos de urgência, cliente parado, realmente a gente precisa focar nisso, cliente parado não pode ficar, né? E para ticket a gente fica em cima de casos de análise, que precisa de mais, que demora mais, né? Tipo um exemplo, relatório. Casos de relatório sempre é bom abrir como ticket, porque precisa demanda analisar a base, demanda analisar os dados, precisa de mais informação, é algo que demora mais tempo para ver, né? Até às vezes a gente vai precisar até da ajuda do desenvolvimento, e o desenvolvimento não tem a mesma disponibilidade que a gente tem para estar fazendo essa verificação, né? Às vezes vai acontecer de algum relatório a gente conseguir analisar até um ponto e o desenvolvimento vai começar a daquele ponto para frente porque a gente não consegue mais analisar. Então isso vai acontecer em alguns atendimentos. E normalmente, tipo, um exemplo, normalmente um caso de análise grande, seria relatório, a gente sempre vai precisar da base. Se for um caso de desktop, né? Sim. No web a gente consegue ver, só que como depende de analisar a informação e fazer cálculos, às vezes, né? A gente demora mais. Então o legal é sempre deixar como ticket, né? Isso. Agora, se for uma dúvida rápida, simples, tranquilo, ou um caso urgente, cliente parado, realmente aí já vai pro chat. Isso. Uma situação também complementando ali no fiscal, o que a gente precisa, às vezes, caso de SPED, mas é uma dúvida aqui, por que esse valor aqui não está aparecendo na escrituração? Então, ok, é uma dúvida, mas quando depende de escrituração, já fica um pouquinho mais complexo, porque tem uma rotina toda por trás disso e um embasamento, né? Então, como são muitas questões, a gente talvez não sabe na ponta da língua de tudo, né? Então, tem que ir atrás e tal. Então, geralmente, SPED, mesmo que seja dúvida, a gente chega no chat, a gente talvez tenha, preciso abrir um ticket porque isso aqui eu preciso ir atrás e ver o que realmente é esse registro e tudo mais. E outra questão, mesmo que seja web, às vezes eu vou lá,
recolho a base do web, coloco aqui na minha máquina, para a gente testar, muda um valor aqui, muda outro valor lá. Não, realmente é isso aqui. Então a gente não pode fazer na base quente do cliente. Sim. Tem que fazer na base de teste, para daí passar para revenda, para o cliente. E, tem que ser dessa forma aqui. Isso aí. Então, esse é um processo também um pouquinho mais delicado que geralmente tem que ser tratado em ticket. Assim, resumindo bastante, é mais de questão de demanda de tempo para estar resolvendo. Isso. Então, no chat é para ser uma coisa mais rápida. Mesmo que o cliente estiver parado, a gente precisa resolver algumas situações rápidas. Então, pode abrir, mesmo não sendo dúvida. Vamos supor um PDV parado, abre, que daí a gente vai acionar até desenvolvimento para estar conseguindo resolver esse problema. Mas isso a gente consegue, dependendo do processo e do erro, a gente consegue resolver rápido. Até fazendo um acesso já, ou verificando as situações. Mas é mais questão de tempo de análise mesmo. O relatório, geralmente, demanda uma quantidade grande assim, para estar analisando de tempo. Então, a gente vai precisar desse tempo. E no chat, às vezes, não vai conseguir estar mantendo o chat aberto por tanto tempo para estar fazendo essa análise, né? E ainda vai chegar mais e mais revendas solicitando atendimento. Então, a gente precisa... Então, essa abertura Dessa no caminho abertura. mais certo, a gente já consegue Isso. também tratar com mais agilidade, né? Porque já vai cair na equipe que vai analisar. Isso. Então, já vai ser redirecionado ali dentro mais rápido. Vai deixar o pessoal do chat solucionar as dúvidas mais rápido. Então, não vai ter mais gente na fila esperando, né? Então, algo que é para ser mais rápido, o pessoal do chat é muito direto, assim, né? Excelente. A gente até preparou, Revenda, um vídeo que vocês já devem estar tendo acesso aí, o próprio pessoal do suporte está distribuindo, que resume algumas dessas ideias que a gente está comentando aqui. Então, aqui você já está vendo a nossa conversa através de um vídeo dentro do aulão. A gente vai chamar um vídeo dentro do vídeo. Preste atenção aí. Seu cliente te chamou dizendo que deu bug no sistema? Então, anote essas 3 dicas para fazer o seu atendimento no suporte andar mais rápido. Primeiro, lembre que você, técnico na revenda, é o analista nível 1, ou seja, é você quem vai dar o primeiro atendimento quando o usuário do sistema relata algum problema. Por isso, tenha certeza que entendeu e validou a situação que foi comunicada pelo cliente. Fale sobre o assunto com outros técnicos da revenda, pesquise sobre o problema na CDU, faça testes em laboratório e consulte a documentação das builds mais recentes. Segunda dica. Lembre-se que o analista nível 2, o técnico aqui na Interidata, não está vendo a tela do seu cliente nem acompanhando o trabalho dele. Por isso, abra um chamado com um título claro e uma descrição detalhada da situação. Informe a build e o segmento adicionando prints completos da tela com data e hora. Inclua o raio-x do sistema, a base de dados ou o link de acesso e o tenant se for versão web. Se quiser, envie um áudio ou um vídeo curto para complementar as informações. E por fim, a nossa terceira dica. Lembre-se que alguns assuntos não são tratados por chat, mas exclusivamente por tickets. São os casos de análise de relatórios e inconsistências no SPED. Para esses casos, sempre inclua nos chamados o backup da base, o arquivo gerado lá no ambiente do cliente e o critério de filtros que ele usou naquela geração de relatório ou de SPED. Seguindo essas 3 dicas, a solução do problema no cliente final será muito mais rápida e eficiente. Então, legal o vídeo, né? Se você quiser, pede aí uma cópia dele, o linkzinho dele, para o pessoal do suporte, para o seu gerente de contas, enfim, para ter sempre isso aí na sua memória, ok? Chega nessa demanda ali dentro do suporte, como é que é feita a distribuição hoje. Então, os casos foram abertos durante o dia de hoje, passa na fila de triagem, que hoje atualmente quem faz é o Helma. A gente também dá uma mão quando o fluxo é muito grande, mas ele fica como principal para fazer essa triagem. Não chegou um caso de retaguarda, chega tudo na fila do Helma, uma fila de triagem específica, e ele vai distribuir. Esse aqui é retaguarda de relatório, vai para o Fugasa. O Fugasa vê como é que está o atendimento na equipe dele e vai redirecionar. Não, esse caso vai ser solucionado por técnico X, esse aqui por o outro. Sim. Então, a gente já tem essa dinâmica dentro dos times de quem vai atender o quê. Então, ele faz a primeira triagem, passa para a equipe e a gente distribui dentro dela. E uma parte importante que o Helma comentou é sobre as informações que é enviada nos tickets, né?
que é fundamental e importante para a gente, né? Quanto mais detalhes, né, para a gente melhor. Até é melhor sobrar, né, do que faltar, né? Na dúvida, Então, se manda ou não, manda. Exatamente. É legal, assim, tem uma dúvida, tem um problema, já manda tudo como foi simulado. O número, o nome do produto, o número do documento, qual tela foi. Hoje está fácil, né, fazer um videozinho ou uma GIF, né, faz um videozinho, manda pra gente, porque isso dá agilidade no atendimento. A gente já consegue ver diretamente onde está acontecendo, e se for uma coisa que a gente já viu, a gente já consegue resolver na hora, né? E é tanto para a parte fiscal como retaguarda. Isso é muito importante mesmo, todos os detalhes. Por quê? Imagina a gente ter que ficar mandando, sempre pedindo, né? Digamos que a gente pede agora, mas o técnico lá, responsável por esse ticket da revenda X, não estava no momento. Aí só no outro dia, mas já foi um dia o caso sem parado, entendeu? Então sempre abrir com todas as informações possíveis, né? E no chat também a mesma coisa. Abriu a dúvida, já tem um problema aqui, preciso olhar esse produto, quando eu clico nele já gera o erro. Sempre mostrar todos os detalhes, né? Ajuda bastante a gente. A importância uma print, uma gravação de tela em tela cheia. É muito importante para a gente ver a hora que aconteceu o log, qual que era a filial que estava logado, qual que era o usuário, qual que era a versão. Então, a gente tendo todas essas informações, às vezes está numa versão que já foi corrigido esse problema. Então, a gente bate o olho, o problema, não, isso já foi corrigido, então está aqui. Se não vem, às vezes a gente não percebe que esse problema já foi corrigido, aí qual que era a build, vem log e tudo mais, até a gente retornar. Gasta uma energia e um tempo que poderia ser mais bem direcionado, né? Então isso é muito importante, o print, os vídeos em tela cheia, para a gente ter todo esse contexto ali. O detalhamento, todos os detalhes, né? Isso é importante, né? Uma coisa que é legal, assim, que a gente percebe, tem muito caso que a gente já resolve só atualizando. Porque às vezes tem gente que está uma build muito antiga, né? Então, antes deles abrirem um caso, checar ver qual que build que está mais recente, qual a build do cliente, de repente está com uma 20, 30... a diferença de build, né? E é só pegar e testar, né? Testar em laboratório, pegar a base do cliente. Sim. E já resolve, né? Isso, porque às vezes até no atendimento, num chat, aconteceu esse log aqui, o que pode estar acontecendo? A gente precisa do N3 para ver os logs ali, né? Tipo, ver na linha do sistema o que está acontecendo. Pô, nessa linha aqui, ele está desatualizado, a linha já mudou. Então ele tem lá um relatório que hoje não é mais essa linha. Então, se ele tivesse com o sistema atualizado, essa linha diz tal lugar do sistema que está com problema. Certo. Então, a gente já consegue ir direto e retornar. Possivelmente o problema é esse. Estou preenchendo, ou estou alterando e corrigindo essa informação, já vai ser o suficiente. Já resolve o problema. Show de bola. Muito bem, Revela. Então, esses foram os nossos líderes aqui do suporte, né? Obrigado, rapazes, pela disposição de estar aqui para a gente conversar um pouquinho. E para você que está aí acompanhando o aulão, então tem esse vídeo que a gente exibiu aqui dentro da nossa conversa, e tem 2 artigos na CDU que você pode consultar, que também detalham muito disso que a gente conversou aqui, que é o antes de procurar o suporte técnico, antes de chamar o suporte técnico e obtendo suporte técnico e ajuda. Ali também comenta-se bastante sobre esse conteúdo aqui. E a gente vai deixar uns diagramas agora aí na tela, na parte final aqui desse nosso vídeo, para você entender certinho como é que é esse esquema que a gente demonstrou, explicou aqui na nossa conversa, tá bom? Depois volta com o pessoal aí da bancada. Um abraço. Um abraço. Valeu, gente. É isso aí, pessoal. Então, esse foi um dos vídeos que a gente separou para vocês hoje, aí mostrando um pouquinho da cara dos nossos líderes de equipe aqui. Mas antes da gente comentar um pouco sobre esse vídeo, Zinc, deixa eu dar uma olhadinha no chat para a gente ver quem é que está acompanhando a gente e até mesmo para a gente dar bom dia para a turma, para ver como é que tá o pessoal que está assistindo, né? Então, temos aqui o Leonardo Modolo. Bom dia, Leonardo. Temos também o Marcelo aqui da Intelidata, né? O nosso gerente comercial. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Regiane. Bom dia, Sabrina também, gerente comercial aqui da Intelidata. Bom dia, Clau Lima. Bom dia, Josiane.
O Leandro, que está assistindo a gente hoje de camarote, né? Não está na bancada com a gente, mas está ali, como eu te falei, avaliando o nosso desempenho na live, querendo ou não. Falou que a gente está mandando muito bem, cara. Então vamos confiar nessa palavra. Vamos. Bom dia também para o Thiago Sais. Bom dia também para o pessoal da Sistema Completo, que está aqui acompanhando a gente. Bom dia para o Leandro Ataíde, da PDV Automação. Bom dia, Leandro. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mariana, também, que está acompanhando a gente daqui. E bom dia, Schwank, que está aqui também acompanhando a gente. A gente tem a ilustre presença de um programador com a gente, olha só. E também bom dia para o pessoal da Decoder, que acabou de chegar dando bom dia aqui para a gente também. Então, pessoal, referente a esse último vídeo, esse primeiro vídeo, aliás, que a gente acompanhou com vocês daqui, o Leandro trouxe para a bancada os 3 líderes do suporte. Eu não sei se todas as revendas sabem que a gente tem liderança dentro das filas de atendimento, então essa foi talvez uma forma introdutória para algumas revendas. Então, além da minha pessoa como gestor do suporte, a gente trabalha com 3 lideranças que são em cima das filas de atendimento que a gente tem, que é praticamente a fila de retaguarda, que é onde o Zinc também está incluído, né? Faz parte hoje do time do Fugasa, né? Do Marco Fugasa. Temos a fila de PDV, junto com o Rafael Helma como líder, e do Diego com a fila de fiscal. Faz a parte fiscal ali, nota fiscal, todos os documentos fiscais que o nosso sistema trabalha. E também a gente trouxe também nesse vídeo o conceito do P1 e P2, que foi um conceito que a própria equipe estruturou, isso não veio de mim, tá? Se eu não me engano, em 2022, né, Zinc, que a gente está trabalhando dessa forma. Isso, exatamente. Foi em 2022 que a gente teve essa alteração pro regime ali de P1 e P2. A ideia do P1 e P2 justamente foi para a gente conseguir separar um pouquinho melhor a demanda, porque foi bem ali nessa época, eu diria até que a demanda ela começou a surtir mais efeito no chat em 2021 e a gente sentiu a necessidade de botar um processo novo dentro do suporte para a gente poder equilibrar esse tipo de demanda. Então o P1, que é os analistas de chat, é um grupo de pessoas dentro do time que estão separados, estão divididos conforme cada liderança. Então, cada líder tem um P1 dentro da sua equipe, né? O Zinc, inclusive, é o P1 do retaguarda. Vocês veem muito mais a cara dele dentro do chat do que os analistas de P2. É justamente para a gente dar esse dinamismo nas conversações. Porque, querendo ou não, isso também é uma informação que eu acho que muitas pessoas não sabem, mas a nossa demanda, o nosso fluxo maior de atendimento está dentro do chat. Representa aí uns 85%, mais ou menos, em média, da demanda total do mês do suporte. Então a gente viu em 2022, ali, 2021, existia essa necessidade de criar equipes específicas de atendimento para o chat e trabalhar processos em cima disso. Porque, querendo ou não, a gente estava recebendo mais demanda, precisava controlar o tempo de atendimento, controlar o tempo de espera, para não deixar vocês esperando durante um bom tempo ali até ser atendido, né? Então, como essa demanda foi aumentando nesse canal de atendimento, consequentemente a gente mudou os processos aqui, criou o P1 e P2, e foi uma discussão que vocês tiveram na época lá, me apresentaram o projeto e a gente botou para rodar, e funciona até hoje, né? Isso. E isso ajudou também referente à questão dos tickets. Por quê? Hoje, com o P1, nós temos analistas que ficam exclusivamente no chat, mas com o P2 nós também temos analistas que ficam exclusivamente em ticket. Então, isso melhora também a vazão dos casos que são via ticket. Antes, como todo mundo pegava as duas situações, existem muitos casos que demandam análise, e a análise ela é bem profunda. Então, às vezes, o analista ficava ali minutos, até horas, numa análise de um relatório, numa análise de SPED, algo do tipo, e aparecia um chat que estava um determinado tempo em fila e que ninguém conseguia pegar. Ele tinha que parar a linha de raciocínio dele para atender o chat, fazendo com que aquele ticket ficasse parado, e posteriormente, quando ele voltava, às vezes ele havia perdido a linha de raciocínio que ele tinha e tinha que começar a análise toda desde o início. Então, hoje, com essa alteração, a gente já conseguiu melhorar tanto a vazão do chat, que a gente fica ali o tempo inteiro, tratando ali a fila conforme ela chega, e melhorou também para o pessoal do ticket, que ali os casos mais urgentes de análise, bug, eles conseguem já analisar e, caso necessário, jogar para o desenvolvimento mais rápido. Isso, e inclusive os P2, como a gente chama aqui, que são os times, o nosso time de análise dentro do suporte, na verdade eles são até flutuantes, porque o P2 também pode agir como P1. Isso depende de como é que a gente tiver de demanda. Então, em um pico de demanda durante o dia, o time de P1 é responsável por sinalizar, a gente está com uma demanda um pouco maior, o pessoal da análise que tiver mais disponível consegue dar uma ajuda pra gente, aí entra o Gustavo Silvano, que está dentro do chat de vez em quando, entra o Alex também, ajudando no PDV. Então, em determinado tempo do dia, quando a gente sente que a demanda está aumentando um pouco mais e o time de P1 já está bem,
bem atarefado, assim, tá em diversas conversas, a gente chama o P2 para ajudar também. Só que por isso que a gente chama eles de flutuantes, né? Então, o foco principal deles são nos casos de análise. E o foco do time de P1 são os chats que são mais dinâmicos. E é por isso que o pessoal do último vídeo ali, nosso time de líderes, comentou sobre os casos de exclusividade de atendimento de análise. Por que a gente trata dessa forma? Obviamente, o canal de recepção desse caso vai vir de chat, vai vir de ticket. Não existe uma regra nesse sentido. Mas a gente sempre direciona. Porque quando a gente recebe uma análise de relatório, por exemplo, dentro de um chat, depende da gente receber a base, restaurar a base, comparar valores, fazer queries dentro do banco para poder identificar onde o sistema está tendo essa divergência, por que está ocasionando essa divergência, não é uma tratativa de chat, porque essa análise pode demorar 1 ou 2 horas para acontecer. Então, travar um atendimento de chat nesse sentido não valeria a pena. A gente deixaria uma pessoa esperando durante esse período e, consequentemente, pode vir outras demandas de chat durante esse período de análise também, que a gente vai disputar a atenção desse analista. Então, a gente converte para um atendimento de nível 2, um atendimento de P2, e são os caras que estão extremamente focados para esse tipo de conteúdo. Então, as demandas corriqueiras do dia a dia, ele quer dúvidas, processos simples, até acessos rápidos, a gente faz no P1, mas quando depende de uma análise um pouco maior, que são casos de SPED, como comentado, análise de relatório, às vezes algum bug, alguma coisa voltada até a avaliação do fechamento de caixa, por exemplo, a gente analisa no P2 justamente por ter que se concentrar, ter que gastar um pouco mais de tempo. Mas lembrando que caso surgir alguma demanda que seja urgente, um PDV parado, uma nota fiscal travada na qual não consegue estar fazendo a emissão, aí sim, pode estar fazendo a abertura ali do chat com a gente, sinalizando que é uma situação urgente, que caso um P1 não consiga pegar o atendimento de momento, ele já direciona para o líder e o líder já vê certinho o que pode ser feito e quem pode pegar essa demanda. Então, se é uma situação de cliente parado mesmo, pode fazer a abertura do chat que a gente é da sequência, né? Inclusive, o papel dos 3 líderes que estavam falando agora no último vídeo é justamente esse, tá? Eles são responsáveis por me ajudar a administrar essa demanda. Eles também são atendentes, também são analistas técnicos, tá? Todos eles são P2, inclusive, fazem a análise dos casos, mas têm a responsabilidade de conseguir identificar nas filas os casos de urgência. Seja as urgências que eu vou passar por estar conversando diretamente com vocês nos grupos de Discord ou até no WhatsApp. Então eu direciono para o líder que automaticamente se transforma no dono desse caso junto com a equipe. Então ele é responsável por ir até o final para dar uma solução quando é um caso de urgência. E também eles podem ser amplamente acionados dentro do Discord também. Quando vocês precisarem falar com alguém da área técnica dentro da Intelidata, e talvez eu esteja ocupado, live ou até mesmo em alguma reunião, os líderes estão dentro dos grupos também, podem fazer menção ao nome deles, que eles estão lá disponíveis para ajudar. A ideia é a gente ter mais pessoas observando a demanda e trabalhando dentro dela, obviamente, mas com um olhar mais crítico em cima da demanda para a gente poder pegar os casos de maior prioridade e dar mais vazão. Então eles têm passe livre para conversar com o programador, falam comigo, falam com o Cleiton também quando precisam de alguma situação mais específica, justamente para a gente ter essa sensação de urgência, dar essa agilidade no caso que de fato precisa ser agilizado. E inclusive dá até para aproveitar esse próprio IntelliTalk hoje, por exemplo, para verificar essas demandas. Porque como o Felipe disse, os líderes eles também estão presentes nos grupos do Discord. Então, por exemplo, você tem uma situação urgente que você identificou que é uma situação de PDV, pode estar fazendo contato direto ali no grupo, marcando Rafael Hellman, talvez ali até o próprio Felipe, para verificar essa questão. Porque muitas vezes, como o Felipe disse, ele tem as demandas ali dele de gestão do suporte. Então, muitas vezes ele não está presente na mesa, não está na bancada, está em alguma reunião. Então, ele não consegue fazer a verificação da demanda na hora. Então, marcando o líder que já é dessa demanda, já é desse núcleo, ele já consegue validar a situação e conversar com a equipe dele para ver quem consegue dar sequência na demanda e verificar, né? Sim. Essa é uma das formas, tá? Claro que a Intelidata não disponibiliza só os líderes para fazer gestão de casos urgentes. A gente também conta com o trabalho dos GCs dentro dos grupos, os próprios GTs, né? Que a gente tem uma equipe de gerente técnico que atua dentro dos grupos, até agora dentro do Bimor também, que estão ali disponíveis para a gente conversar quando vocês precisarem de alguma coisa mais direcionada mesmo, tá?